Vamos abrir nossas Bíblias ao livro de Efésios, onde nós estamos estudando a palavra do nosso Senhor. Já estamos chegando no final do livro de Efésios, já estou com saudades, mas ainda tem alguns domingos pela frente, tá? Então nós vamos fazer a leitura dos versículos, capítulo de número 6, versículo de número 10, até o versículo de número 17. Capítulo de número 6, versículos de 10 a 17, eu vou pedir a cada um de vocês que encontre na sua Bíblia, e como estivemos em pé todo esse tempo, nós vamos ficar sentados mesmo, e eu farei a leitura. Tá bom? Efésios, capítulo de número 6, os versículos de 10 até o versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Peço que o Senhor, por tua bondade e misericórdia, usa esse tempo para trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações. Que o teu Espírito possa nos convencer de pecados, possa nos convencer de atitudes que precisamos mudar para melhor te agradar na vida cristã. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu li uma reportagem que mostra na prática, de fato, o que nós estamos estudando aqui no finalzinho do livro de Efésios. Obrigado, meu irmão. E alguém postou no grupo da nossa igreja, eu então fui buscar um pouco mais da reportagem. Lá a reportagem diz assim: o pastor Carlos César, da primeira igreja batista de Ipiaú, na Bahia, leu durante o culto de quarta-feira uma retratação redigida em parceria com o Ministério Público Estadual por ter usado o termo homossexualismo, que é considerado pejorativo, ao invés de homossexualidade. Então, a reportagem é muito além do que isso, mas só queria dizer que, às vezes, a gente não pensa que as dificuldades em relação aos princípios das Escrituras, a gente pensa que ainda está longe. E, na verdade, está bem no nosso redor. Não seria difícil imaginar que, se esse pastor não tivesse retratado, eu não sei todo o contexto, se pelo menos ele tivesse falado comigo, certamente o meu contexto, o meu conselho era de não retratação, a não ser que haja mais do que o que eu li. Isso significa dizer que, pela graça do Senhor, tomara que esse tipo de perseguição não chegue até nós, porque a minha esperança é de que não só eu, mas vocês também estejam prontos a sofrer. Ok, então aqui nós chegamos ao pertinho do final do livro de Efésios, e
Paulo está escrevendo algo que é universal e verdadeiro. As dificuldades mudaram, vão mudar através dos tempos. Vai existir tempo em que as dificuldades contrárias ao Evangelho, à palavra de Deus, vão ser terríveis. Especialmente no tempo da grande tribulação. Nós sabemos disso muito bem pelo livro de Apocalipse. Mas hoje nós estamos vivendo uma guerra. E essa guerra, ela está cada dia se tornando pior. Na guerra que Paulo mencionou aqui, nós, como crentes, somos ordenados a vestirmos a armadura de Deus. Esse vestimento da armadura de Deus não é para a gente destruir o inimigo, não tem essa ideia nenhuma, né? Mas a ideia é para que a gente possa permanecer firmes. Então, eu faria a seguinte pergunta: por que é que todo crente necessita vestir a armadura de Deus? E o que é que acontece com o crente que despreza o ensinamento das Escrituras, que não se preocupa com o que Paulo... Palavras ou frases que descrevem o propósito, por que é que todo crente deveria se preocupar com o que aqui está sendo pregado hoje. Então, olhando no versículo, primeiro no versículo de número 11, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para o quê? Aí vem a primeira finalidade. Para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Primeiro lugar, o que ele está nos instruindo é: todo crente precisa vestir a armadura de Deus para que ele possa ficar firme contra as ciladas do diabo. O que é o contrário disso? Se o crente não vestir a armadura de Deus, como aqui está, o que vai acontecer com o crente? Ele não vai ficar firme. Em outras palavras, ele vai ceder. Ele vai ceder. Tá? Então, fica claro isso aqui. Versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, e aí tem de novo finalidade. O que tem lá? Para que possais resistir no dia mau. Uma outra razão pela qual nós devemos revestir-nos da armadura de Deus, porque vai chegar dias difíceis, dias em que o mal vai atacar por todos os lados. E ele diz assim: vocês devem fazer isso para que vocês possam resistir. O que é o contrário disso? Quem não toma a armadura de Deus, no dia mau ele vai fazer o quê? Sucumbir. Ele vai sucumbir. Não tem outra opção. E o final do versículo ainda diz: e depois de terdes vencido tudo, permanecer firmes, inabaláveis. A ideia é, e talvez aqui nós somos um país muito pacífico. A gente não tem ideias de guerra, não passamos por guerra, pelo menos a nossa geração, a gente não conhece o que é guerra. Diferente de outros países que, depois que a mídia avançou muito, então a guerra se torna um espetáculo, né? Alguns, talvez, dos anos mais anteriores, lembram da guerra do Golfo Pérsico, né? Lembra dos mísseis viajando, e quase que a gente tinha, era meio que uma torcida, como é que vai fazer, onde é que vai combater tudo isso. Talvez está longe da mente de alguns de vocês, mas isso aconteceu. Não é tão longe da nossa imaginação o que acontece em Israel, com muita frequência, onde os mísseis viajam e ali, então, eles conseguem interditar tudo aquilo. Então, hoje obviamente, tem um avanço, não sei se é avanço, mas pelo menos em termos de tecnologia, enorme no que diz respeito à guerra. Mas nós não sabemos disso. Nesses países, a sirene toca, as pessoas correm, vão para os túneis, vão se esconder e tudo isso.
Israel, ele é cheio de alarmes, exatamente por conta da cultura de guerra. Nós não sabemos o que é isso, tá? Mas, por outro lado, nós conhecemos aqui muito de perto violências e mais violências, então, de toda forma, a gente pode pensar um pouco o que é isso, tá? Agora, os crentes a quem Paulo está escrevendo, eu quero dar um panoramazinho um pouquinho sobre eles, para a gente entender como isso se aplica para nós. O próprio livro de Efésios vai dizendo no capítulo 1, esses a quem ele está escrevendo, eles tinham sido eleitos de Deus. Ou seja, eles tinham sido escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, capítulo 1. No mesmo capítulo 1, diz que esses a quem ele está escrevendo, que precisavam tomar toda a armadura de Deus, haviam sido selados com o Santo Espírito da promessa, que era a garantia de que eles pertenciam a Deus e que Deus haveria de vir buscá-los um dia. Esses a quem Paulo está escrevendo aqui eram pessoas que tinham sido salvas pela graça de Deus e não pelos méritos humanos. Eles faziam parte da família de Deus, no capítulo de número 2, e no capítulo de número 2 diz que eles estavam posicionalmente assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, para esses crentes aqui, para esses a quem Paulo está escrevendo, não havia nenhuma condenação. Não é uma questão de condenação. O que eu estou mencionando aqui é para a gente poder definir que Paulo não está tratando aqui de perder a salvação ou de méritos pela salvação. E digo ainda que quando o homem tenta fazer dessas peças que nós estamos olhando aqui, meios de salvação ou meios de sustentar a sua salvação, ele transforma essa potente armadura de luta simplesmente em uma geringonça humana na tentativa de se salvar ou de segurar a sua salvação, e ela se torna inoperante, porque não foi para isso que ela foi dada. Aqui não é questão de salvação, mas ele está escrevendo a pessoas salvas. Então, o que está em jogo aqui quando nós lemos isso? E isso é importante. Primeiramente, não está em jogo questão de destino eterno. Não. Salvação ou perdição não está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é o presente. O que está em jogo aqui é a fidelidade de cada crente no Senhor Jesus. O que está em jogo aqui é a nossa demonstração de amor para com Deus. O que está em jogo aqui é a nossa gratidão a Deus por tão grande salvação. O que está em jogo aqui é a nossa devoção a Deus, pelo que Ele fez por nós, enviando o seu Filho na cruz. Essa é a questão. E por que isso é tão importante? Porque cada crente, cada um de nós, deveríamos ser absolutamente gratos a Deus. Não deveríamos pertencer a nós mesmos, deveríamos pertencer a nosso Deus. E o nosso objetivo aqui de sermos firmes não é para defender o nome de uma igreja, não é para defender uma religiosidade qualquer, mas a razão pela qual nós devemos ser firmes na luta contra o mal aqui é porque nós queremos que o nosso Deus agora, como lemos no começo, no início deste culto, o nosso Deus deve ser adorado, deve ser honrado por toda a eternidade passada, futuro, mas ele deve ser adorado e honrado aqui e hoje. Então, às vezes, a gente vive como se, poxa, aqui é um hiato que a gente não está fazendo qualquer coisa, esperando somente aquele dia que a gente for para o céu, aí é só adoração. Isso não faz o menor sentido. Nós estamos aqui nessa terra
para adorarmos o nosso Deus. Em meio às dificuldades, sim. Para sermos fiéis ao nosso Deus. Em meio às dificuldades, sim. E é por isso que Deus providencia toda a sua armadura. O crente que ignora essa verdade é tão tolo quanto aquele homem da parábola de Mateus, contada por Jesus em Mateus capítulo 22, que diz que um homem resolveu dar um banquete por ocasião do casamento do seu filho. E ao celebrar o casamento do seu filho, primeiro ele mandou antecipadamente o convite. E chegando o dia, ele manda avisar de novo, e todas aquelas pessoas se desculparam. Então o dono da festa diz: pois sai então pelos atalhos, pelos becos, e convida todos aí, não é mais convidado especial, todo mundo pode vir. E a gente já percebe que está falando do plano de Deus para a salvação, não apenas para os judeus, mas incluindo todos. Mas é interessante que dentro dessa parábola do que Jesus está ensinando, diz que, dado o momento, quando o homem entra naquela festa, de repente ele encontra um homem lá dentro que não tem as vestes nupciais. Para nós, a gente não entende muito isso, mas naquela época, não sei se vocês lembram das histórias mais antigas, mas Sansão, por exemplo, ele tinha uma guerra lá para ganhar tantas vestes nupciais, tantas roupas especiais, e o que acontecia nessas festas era bem mais moleza do que é hoje. Você vai nessas festas para comer. Naquele tempo, você ia na festa, até a roupa você ganhava. Porque na entrada, né, então tinha a roupa que você deveria vestir para você entrar lá naquela festa. Né? E aí diz que tem um homem que não tinha, parece que o homem se sentia, da minha compreensão, o homem se sentia melhor do que aqueles outros. E ele disse: eu não vou me parecer com esses, então eu não quero essa veste, eu vou com o meu próprio paletó. Só que a regra era aquela veste que tinha que ter lá dentro, e aquele homem tinha que ser tirado de lá de dentro. Né? E eu fico pensando que muitas vezes nós queremos conduzir a nossa vida por nós mesmos, e não da maneira como o Senhor deseja que nós o façamos. Então, na batalha espiritual, nós já vimos, o João já nos trouxe, domingo passado, uma primeira peça que ele nos trouxe foi o cinto da verdade. E ele explicou tão bem. Depois, então, ele explicou sobre a couraça da justiça. E hoje nós vamos seguir, então, para o versículo de número 15, onde diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, para nos conduzir no nosso pensamento em relação a esses versículos, trazer os nossos pensamentos cativos à palavra do Senhor, em uma frase seria mais ou menos isso: na batalha espiritual, o evangelho e a fé são indispensáveis para nos mantermos firmes contra as ciladas do diabo. Como é que nós vemos isso a partir desse texto? Então, primeiro nós queremos olhar as sandálias do Evangelho. Versículo 15, ele diz que uma das peças que todo crente deve vestir na luta contra as ciladas do diabo chama-se, no versículo 15, a preparação do Evangelho da paz, ou calçai os pés com o Evangelho, com a preparação do Evangelho da paz. Ou, em outra versão, que penso eu que estaria mais de acordo com o contexto, tendo os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Primeiro, vamos pensar no soldado daquele tempo, né? Soldado do tempo em que Paulo escreveu, no primeiro século, quando ele escreveu, estava em evidência o Império Romano. E o Império Romano tinha um dos exércitos mais admiráveis, bem como o Império Grego também tinha desenvolvido muitas técnicas de guerra. São dois impérios que avançaram muito e que tinham um exército muito poderoso. No soldado romano, Paulo menciona aqui essas 6 peças.
me parece que está dividido em 2 blocos. 3 primeiros blocos, onde ele vai falar aqui do cinto da verdade e da couraça da justiça. E agora, no versículo 15, ele vai falar aqui das sandálias. A figura que ele traz é as sandálias, e aqui ele linka com a preparação do Evangelho. Então, me parece que tem 2 blocos. Algumas dessas peças eram aquelas com as quais o soldado dormia com elas. Por exemplo, a couraça, o cinto e as próprias sandálias já estavam direto nos seus pés, quando ele dormia. As outras peças estavam ao seu alcance. Quais eram as outras peças? O escudo, que nós vamos ver daqui a pouco, né? O capacete, ele não dormia com o capacete, deveria ser muito desconfortável, mas era rápido para botar. E, obviamente, a espada, que já estava aqui ao cinto, né? O calçado é uma das peças que o soldado mantém consigo enquanto ele dorme. E, aliás, eu penso que ainda hoje, eu não sei como é que funciona, eu não falei com alguns, até conheço irmãos que trabalham com os bombeiros, mas eu ouvi que eles têm um sistema para ser muito rápido quando é acionado. Inclusive, eu não sei se isso mudou, mas antes eles descansavam numa parte que nem escada tinha, eles teriam que descer por um ferro, e aí tem um treinamento que rapidamente eles descem por aquilo e já estão no ponto de sair todo mundo correndo para o seu lugar, onde já estão treinados para que nenhum deles possa perder tempo com qualquer coisa, né? Então, a gente percebe aqui que essa figura de um soldado e que Paulo tenta pegar, obviamente, é uma analogia. Não é todos os detalhes que Paulo está pegando aqui, mas ele está pegando a figura de um soldado e ele está transportando isso para lições para aqueles irmãos sobre como eles devem se portar nesses tempos difíceis, nas batalhas que eles enfrentam na vida cristã. Sobre calçados também naquele tempo, além de proteger o pé e parte da perna, as sandálias, que normalmente eram tido mais assim, hoje são botas, mas naquele tempo era mais como sandálias amarradas, elas tinham, segundo o que eu fui olhar, pregos, tipo, para fixar no chão quando eles caminhavam e para não escorregar. Hoje, talvez a figura fosse mais perto para nós, quem acompanha o futebol, né? Então, às vezes, tem um jogador que ele está escorregando muito. A gente diz, esse cara está com a chuteira com as traves baixas. Que existe 2 tipos de travas na chuteira, que ela é colocada. Eu não sou jogar, mas sobre isso eu sei, né? Na hora de jogar, aí complica. Mas é exatamente dependendo do tipo de gramado, ele vai usar uma chuteira que seja mais adequada. Se ele está com a trave baixa, dependendo do gramado, ele vai escorregar muito mais. Então, esse tipo que eles tinham ajudava eles a serem firmes na batalha e ajudavam também eles a caminharem sem muitas dificuldades por terrenos mais difíceis. Eu não sei quem aqui já... Eu sei que hoje a gente estava... lá em casa tinha um grupo de Messejana fazendo um bazar. E, por acaso, o meu carro derramou um pouco de óleo num lugar assim, não é liso, mas com o óleo ficou liso. E quando eu pisei ali, quase, não fui, não caí. Nem se você estivesse vendo lá, né? Mas não caí. Mas eu não sei quantos de vocês, às vezes a gente está andando pela rua e tem um tipo de sapato que talvez já está um pouquinho gasto, né? Um tênis, coisa assim, e quando você passa numa calçada daquela molhada, ou às vezes com alguma coisa assim, você precisa muito cuidado para você não escorregar. É absolutamente importante que a gente tenha firmeza onde a gente pisa. E me parece que isso era um princípio que eles haviam entendido em termos das batalhas, da importância de que um soldado pudesse ter firmeza onde que ele
pisava. Então, daí, muito provavelmente, vem o que Paulo está descrevendo sobre essa questão do calçado na guerra que o soldado romano tinha. Então, a lição aqui, na minha maneira de ver, eu sei que divergem os comentaristas sobre isso, mas na minha maneira de perceber, a lição que Paulo está querendo nos trazer aqui não tem tanto a ver com o avanço do Evangelho. Eu sei que é difícil a gente pensar em Paulo, senão ele pensando aqui em estratégia de como pregar o Evangelho, de como levar adiante, e as lições também voltadas para isso. Mas o contexto talvez não me leva tanto nessa direção, mas na direção da firmeza que o Evangelho dá a todo aquele que o abraça como único meio de salvação. Então, me parece que Paulo está tentando trazer mais uma lição para nós, nem tanto no avanço, claro, podemos avançar com a pregação do Evangelho, mas o contexto aqui não me parece de pregação. O contexto me parece aqui muito mais de luta e de firmeza, ou da firmeza que o Evangelho nos dá. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. Será que o Evangelho que nós recebemos, que nós ouvimos, que nós cremos, ele tem princípios que nos ajudam na firmeza do nosso dia a dia? Às vezes me preocupa a falta de interesse que nós temos, como crentes de muitos anos, em voltar e rever princípios sobre o Evangelho. Porque me parece que o Evangelho foi nos dado para salvar, mas aqueles mesmos princípios do Evangelho, eles devem nos acompanhar pela vida inteira. Pela vida inteira, né? Então, talvez uma pergunta é: de que maneira o Evangelho dá firmeza ao crente para ficar firme contra as ciladas do inimigo? Ou como é que o Evangelho, que eu já aceitei a Cristo há tanto tempo, como é que o Evangelho me dá firmeza hoje, para que eu possa ficar firme contra as ciladas do inimigo? Tá? Então, eu quero olhar com vocês um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, o Evangelho, e só através do Evangelho é que o homem tem paz com Deus. Mas antes de eu mencionar isso, talvez eu deva voltar e mencionar o que é o Evangelho. Mas precisa voltar e mencionar o que é o Evangelho? Talvez não precise. Mas eu quero voltar e mencionar um pouquinho o que é o Evangelho. Sabe por quê? Porque hoje o Evangelho é usado de muitas maneiras, especialmente de uma maneira geral e diluída. Mas o Evangelho tem que conter o fato de que Cristo veio a esse mundo, sendo Ele Deus, e Ele veio para morrer pelos nossos pecados, porque não tinha outro jeito de sermos salvos. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele morreu, ele foi sepultado para provar que ele era o quê? Um corpo. Não dá para sepultar um espírito. E naquele tempo, logo depois, talvez já no tempo, mas depois disso desenvolvido algumas heresias de que Jesus era só um espírito e esteve aqui, mas não dá para sepultar um espírito. Então foi sepultado o corpo de Jesus. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele ressuscitou como prova de que Deus aceitou o sacrifício dele, no meu e no seu lugar. Irmãos, talvez essa pequena história que eu estou contando,
talvez para você não chame tanto a atenção. Não, pastor, eu sei disso, eu creio nisso. Mas essa é a base da vida cristã, para toda a vida cristã. E eu creio que para toda a eternidade. Lembra de Apocalipse? Do cordeiro que aparece como tendo sido morto, mas que agora vive? Parece que a figura do Evangelho vai nos acompanhar, de alguma maneira, pela eternidade. Então, quando nós abraçamos o Evangelho, a primeira coisa que acontece, quando um pecador reconhece que, por ele mesmo, ele não consegue resolver o seu problema de pecado, e ele vai até Deus clamando e aceitando o sacrifício da cruz de Cristo como o único meio que Deus providenciou para a salvação, a primeira coisa que acontece com ele está escrita em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O primeiro efeito do Evangelho é reconciliação com Deus. Por que reconciliação com Deus? Porque todo homem nasce neste mundo, todos, nós nascemos pecadores. E todos nós nascemos em guerra contra Deus. João 3:36, um dos versículos muito conhecidos na Bíblia, diz: por isso quem crê no Filho, o que acontece? Tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho? Como é que a pessoa se mantém rebelde se ele não é rebelde? Isso significa dizer que o homem já nasce inclinado para a rebeldia contra Deus. Os nossos bebês, graças a Deus, tem muitos bebês chegando aqui na igreja, a congregação também cresce assim, tão lindinhos, né? E eu achei muito bacana quando a Cinti que nasceu, está aqui hoje, já passou um bocado de tempo, mas tem um irmão muito precioso, né, que ele nos parabenizou e nos parabenizou e nos lembrou que estava nascendo ali uma pecadora, né? Talvez hoje seja meio ofensivo você dizer para um pai, para um bebê, que um bebê tão lindo é pecador. Mas eu queria que você soubesse que o seu bebê, por mais lindo que seja, ele é pecador. Quer uma prova disso? Quando a mamãe atrasa a hora de mamar, o que acontece? Ele já sabe se zangar. Ninguém ensinou. Não é só chorar. E os pais sabem choro de menino. A gente aprende, né, depois de um tempo. Agora a gente já está meio distante, já desacostumou um pouco. Mas o pai, especialmente a mãe é muito expert. Sabe quando o choro do menino é de fome, sabe quando o choro é de dor, faz adivinhar, mas sabe, e sabe quando o choro é de zanga. Todos nós vamos aprendendo um pouco sobre essas manias de pecados que as crianças de fato têm. Então a Bíblia diz aqui, aquele que quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que a gente nasce pecador, cresce pecador, vive pecador, e se não aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, morrendo pecador sem perdão, não verá a vida, mas sobre ele o que é que vem? Somente a ira de Deus ou condenação eterna no inferno. Por isso, a coisa mais preciosa que nós precisamos fazer com os nossos filhos é ensinar a palavra de Deus. Quando nós contemplamos o Evangelho, nós somos lembrados de que temos paz com Deus, de que foi feito a nossa paz com Deus, de que nós éramos inimigos de Deus, mas o Evangelho nos aproximou de Deus. Não existe mais perigo de condenação. Uma vez que nós nascemos de novo, nós somos filhos de Deus.
E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Me diga, quantos benefícios citados aí que nos dão firmeza na vida em relação às batalhas, só o fato de que nós temos paz com Deus e fomos reconciliados com Deus. Isso deve fazer de nós pessoas firmes em relação aos princípios da palavra de Deus. Além disso, o Evangelho, e somente o Evangelho, faz de um homem escravo livre. A Bíblia diz lá em Colossenses, texto até que do livro que a gente cantou, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queridos, nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos livres, e isso é benefício do Evangelho. E Romanos vai nos mostrar algo muito precioso. Se algum crente ainda é escravo do pecado, é porque ele mesmo se oferece como escravo. Mas o Evangelho lhe habilitou como livre, lhe deu o certificado de livre. Não precisamos mais ser escravos do pecado. É o Evangelho e somente o Evangelho que nos faz viver uma vida sem medo. Essa vida ela é repleta de medo. Você sabe, a gente nasce aqui e nós não precisamos ensinar as pessoas a ter medo. Aliás, a gente tem medo de quase tudo. A gente tem medo de escuridão. Quem nunca teve medo de escuro, né? Tem até a músicazinha das crianças: não tenho medo do escuro e não tenho medo do trovão. Nós vivemos uma vida atormentada, gente. Quando nós nascemos nesta vida e vamos crescendo aqui, nós somos atormentados. E existem muitos tipos de medo e de tormento que nós não sabemos sequer explicar. Uma parte da minha infância foi com muito medo. Eu tinha medo de uma coisa que talvez não seja muito comum. Não era de barata, não. Eu sei que tem homem que tem medo de barata, mas eu não tenho, não. Eu tinha medo quando ia chegando à noite, porque eu tinha muito pesadelo. Horríveis pesadelos. Eu ainda lembro daquele tempo de criança. Puxa vida, e eu às vezes não conseguia dormir bem. Era, eu diria, atormentado. E a única coisa que eu podia fazer, e eu estou lendo isso aqui, olhando aqui, a nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados e potestades. Não existe o que você possa fazer contra pesadelo. Existe? Alguém tem alguma receita contra isso? Eu não tinha. Mas eu tinha uma coisa que eu aprendi, foi a pedir a Deus, a orar a Deus. Eu era criança, mas eu orava a Deus: Senhor. E Deus me livrou. Deus me livrou. Eu não tenho medo de dormir. Eu tenho prazer de poder dormir, né? Às vezes desmaiar para dormir, né? Mas, de fato, eu imagino que qualquer pessoa que tem pesadelo, que tem essas dificuldades, de fato, não tem o que fazer. Não dá para botar uma rede para muriçoca, a gente bota alguma coisa para impedir, mas esse tipo de coisa não. Só Deus. E Deus é que pode, de fato, nos livrar disso, né? Mas eu estava lendo aqui no livro de Mateus 10:28, onde ele diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Queridos, é muito interessante esse versículo, porque nós somos orientados a só temer a Deus. Não precisamos temer mais nada neste mundo. O que pior pode ser feito com um crente aqui nessa terra? O que de pior pode ser feito é tirar a vida dele.
Paulo estava nessa eminência de perder a sua vida. Vocês lembram lá em Filipenses, capítulo de número 1? Sabe o que Paulo diz? O que normalmente aconteceria numa sentença daquela pelo governador romano, pelo Império Romano, é que ele ia ser decapitado. Era a morte que normalmente acontecia naquele período. E Paulo estava preso, e ele escreveu em Filipenses, capítulo de número 1. Quando ele escreveu ali, ele disse: olha, de um lado eu estou constrangido, tendo desejo de partir, eu possa servi-los. Para Paulo era muito claro. O sentido da vida dele aqui era para servir a Deus. E se chegasse a hora da morte, para ele era o natural de ter um encontro com Cristo. Eu não sei como é que você, que é crente no Senhor Jesus, tem encarado a possibilidade de perseguição ainda durante a nossa vida, ou talvez durante a vida dos nossos filhos aqui. A gente sabe que isso aconteceu durante a história, houve perseguição ao cristianismo. Paulo viveu em tempo de perseguição, ele mesmo foi perseguidor, ele esteve dos dois lados, tá? Mas é interessante quando ele vai escrever o livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 15, e o maior capítulo sobre a ressurreição, ele termina de uma maneira muito incrível. Ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Cara, Paulo está dizendo assim: morte foi vencida. E a morte foi vencida pela ressurreição de Cristo. De Cristo. Eu sei que nós vivemos num país que caminha a passos largos, rumo, distanciando cada vez mais de Deus, mas nós ainda temos uma liberdade grande de pregar o Evangelho e de viver. Eu sei que isso provavelmente vai diminuir a cada dia, mas devemos aproveitar. Mas ainda eu diria, e o que aconteceria se chegasse às grandes dificuldades? Romanos, capítulo de número 8, é um capítulo desafiador. A partir do versículo de número 31, ele vai dizer o seguinte, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 31, ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que segurança! Só o Evangelho pode nos dar tamanha segurança. Queridos, nós precisamos diariamente relembrar essas verdades. Elas nos ajudarão a sermos firmes contra as ciladas do inimigo. A nossa firmeza na luta contra as hostes infernais depende das verdades e onde temos colocado os nossos pés. Depende onde estamos firmados os nossos pés. Se é em lugar escorregadio ou se é na firmeza da palavra do nosso Deus. O Evangelho, ele é para ser vivido hoje. Minha pergunta é mais ou menos assim: você tem voltado ao Calvário
Você tem voltado diariamente ao Calvário, não para ser salvo de novo, mas para relembrar o que Deus fez por você? Você tem relembrado o que é que Cristo fez por ti? De que foi que Cristo te salvou? Onde você estaria na sua vida hoje se não fosse você ter tido o encontro com o Senhor Jesus? Eu sei que normalmente não fazemos isso, mas eu queria muito mesmo que você fizesse um exercício de relembrar agora, só por um instante, aquele momento que você teve um encontro com Cristo. Não sei quantos anos fazem. Alguns, talvez um mês atrás, eu fui a São José do Frade, para onde nós pretendemos fazer a viagem missionária em janeiro. E lá eu estava conversando com algumas pessoas. E eu disse, olha, eu estava sentado bem ali, perto daquela janela, no dia que Deus abriu o meu coração para entender o plano dele para a minha salvação. E eu sei que você talvez não lembra dos detalhes, como eu me lembro, onde você estava, todas essas coisas, qual foi a mensagem que você ouviu. Mas seria tão bom que você pudesse voltar um pouquinho no tempo e lembrasse do seu encontro com Cristo e trouxesse essas verdades novamente à sua vida. Quer fazer isso por um instante? Certamente eu não vou ter a oportunidade de você testemunhar aqui, mas se eu pudesse, certamente seria um privilégio. Ok, quero olhar então com vocês o versículo seguinte, voltando lá para Efésios capítulo 6, e o versículo de número 16. Ele vai dizer assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui talvez seja um dos versículos da armadura de Deus mais explicado. Ele está dizendo, fazendo uma comparação ao escudo, uma ligação com a fé, e ele está dizendo um propósito. O propósito aqui é para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então aqui, essa peça é o escudo da fé. O escudo era uma peça de defesa muito importante nos exércitos da antiguidade. Nas guerras de hoje, os escudos foram substituídos por barreiras antimísseis. Se a gente puder imaginar, então talvez seja uma coisa muito parecida. Mas quando nós voltamos nas histórias da Bíblia, inclusive de guerra, a história mais conhecida das crianças sobre guerra na Bíblia é qual? Davi e Golias, está na cara, né? E vocês lembram o que é que ia na frente de Golias? Na verdade, Davi não derrotou um homem só, ele derrotou um gigante e um menor. Não sei qual era o tamanho do menor não, mas eu acho que ele era menor, que não deu para o escudo barrar a pedra que foi na testa de Golias. Mas, de toda forma, diz ali que tinha um escudeiro. O escudeiro aqui era uma pessoa que ia levando o escudo para proteger o próprio Golias. Então, essa peça ela é muito importante, era muito importante nas guerras naquela época. E ainda hoje os policiais usam um tipo de escudo, especialmente quando tem montins e eles vão juntos para tentar resolver esses problemas. Normalmente, eles usam ainda esta peça. A analogia que Paulo faz aqui é perfeita. Nós estamos numa guerra espiritual, contra um inimigo invisível, mas que esse inimigo que é invisível, ele se materializa através de gente de carne e osso. Satanás tem os seus súditos. E se eu quiser fazer uma comparação pelo outro lado, Deus tem os seus servos. Não é não? Você não é um servo do Senhor? Pois Satanás tem os seus súditos aqui.
E como nós podemos ver, o que acontece? O inimigo está avançando cada dia e, na nossa história, nos anos mais recentes, de uma maneira muito rápida, através das ideologias e através das leis. Não faz muito tempo que a gente estava aqui vendo, rodando por perto do nosso país, as leis que normatizavam o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, não é não? Chegou por aqui por perto, chegou até na Argentina, e aí depois o que aconteceu? Pulou aqui para dentro. Isso não faz tempo. Qualquer um de nós voltar nos jornais aí, a gente percebe que o avanço tem sido rápido, enorme. Uma guerra espiritual que nós enfrentamos. Esse inimigo é invisível, mas ele tem os seus súditos de carne e osso. Irmãos, o mundo está globalizado. A internet deu o empurrãozinho que precisava, tá? E eu quero que vocês saibam que o mundo está globalizado sob o comando de Satanás. Para quê? Para combater o plano de Deus ser glorificado. Aqui e agora. Né? Aqui e agora. E a Bíblia ainda vai dizer que Satanás, obviamente se referindo ao período da grande tribulação, tem pouco tempo e ele sabe disso. Então, ele está sendo ágil e creio que as coisas estão se preparando para isso. Olha o que a Bíblia diz aqui, olhando de Tessalonicenses: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, está falando do período da grande tribulação, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E eu quero que você preste atenção só isso aqui. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, o objeto de culto. Gente, essa ideia já está presente entre nós, né? A questão não é contra A ou B, é contra Deus mesmo. Homossexualismo. Onde é que está a força do homossexualismo? No fato de Deus ter dito que um homem se deitar com um homem é o quê? Abominação. Está lá, Levíticos 18 e 22. Então, onde é que está a força do homossexualismo? Não é contra Deus? Se Deus não tivesse dito isso, tivesse dito o contrário, pode ficar certo que a luta seria de outra maneira. Então, nós precisamos entender, não sermos inocentes de que a questão é contra Deus. Aqui, a Bíblia, contra tudo o que se refere a Deus. Qual é a força? O que dá gás ao feminismo? O que dá gás ao feminismo? É o fato de Deus ter criado o homem e ter criado uma mulher como auxiliadora. A primeira base é essa. Lá de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 18. Né? Porque se tivesse sido o contrário, o problema seria o contrário também. A questão é contra Deus. A gente tem que entender que o problema central é esse. E nós poderíamos ir por todos os movimentos que se levantam contra Deus. Deus é o ser mais odiado nessa terra. Deus é o ser mais odiado nessa terra. Essa guerra de ideologia, de combate aos princípios bíblicos, nós não precisamos nos preocupar tanto com ela. Não estou dizendo que não vamos combater, se tivermos a oportunidade de expressar a verdade. Mas não se engane. Agora, como cristãos, nós vamos nos levantar e vamos reverter todo esse quadro que está aí. Bobagem.
está aí pela mesma razão que Deus fez com os cananitas. O que é que Deus disse? Espera aí, ainda não completou o cálice da pecaminosidade. No tempo que se completar, aí sim eu vou resolver. E ele resolveu como? Mandando uma nação desse tamanho, que chegava lá e enfrentava 5, 10, 15 reinos e vencia todos. Então não é questão de poder de Deus. Deus é soberano, nós cantamos aqui. Deus é soberano, com o sopro da sua boca de se parar, ele faz o que ele quer. O avanço do mal que está acontecendo nos nossos dias é pura e somente pela permissão de Deus e com o propósito que ele mesmo tem, que no final de contas é a sua própria glória. Tá? Então, estou dizendo isso para a gente não ter aquela ideia de que, poxa, vamos então reverter. Não é bem isso. Nós vamos brilhar no meio da escuridão, nós vamos fazer o nosso melhor, mas esperança? Você acha que vamos fazer um movimento agora para reverter a lei de casamento homossexual? Conversa. Isso não é, eu creio que a luta não é por aí. Pois bem. E aí, então, tá perdida a batalha? Não, espera aí. Lembra que nós precisamos vestir a armadura e nós precisamos lutar como soldados fiéis até o final. Né? Tem que ser com 22, acho que não existe mais nem 22, né? Aquela armazinha bem pequenininha aí. Vamos lutar até o final. Mas como é que nós vamos lutar? Com a armadura que Deus tem nos dado. A gente poderia ler diversas passagens, eu não vou fazer, mostrando o quadro. Infelizmente, no meio da teologia, tem alguns que estão acreditando que a coisa vai melhorar até o ponto de Cristo vir. Não, o que a Bíblia apresenta é que vai piorar cada vez mais, até aquele ponto que Cristo vem para buscar os céus. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis e anime-se, os tempos vão piorar. Mas é onde há escuridão que a luz brilha ainda mais. E nós queremos brilhar. Ser cada um de nós, nem que seja um foquitezinho, no meio desse mundo escuro, partido, terríveis. Nós vamos ser odiados e tudo isso, a gente olha o quadro bíblico e aponta nessa direção. Mas é interessante quando a gente lê, por exemplo, Mateus capítulo 10, toda a narrativa de que vocês vão ser entregues, vão ter que comparecer perante os tribunais, como esse pastor deve ter comparecido e tal. Aí o versículo 26, ele diz assim, portanto, não os temais. Não os temais. Nós não precisamos ficar com medo. Não precisamos ficar com medo. Tá? Mas aqui onde eu quero trazer um pouquinho sobre o ensino de Paulo, aqui no versículo de número 16. A nossa luta não é para mudar o mundo. A nossa luta aqui é para quê? Qual foi o propósito que eu disse no começo, com 3 frases? Para que a gente pudesse permanecer firmes. Então, aqui, está vendo que tem um propósito? No meio de toda a dificuldade, o nosso objetivo é permanecermos firmes. A nossa luta é para que a gente continue firme. E sem o escudo da fé, nós não vamos conseguir ficar firme. Deixa eu explicar um pouquinho sobre o escudo da fé aqui, porque a ênfase é a fé, o escudo entra aqui para nos ajudar na comparação. Primeiramente, não é a fé salvadora, não é a fé para a salvação. Eles já são salvos, selados, como eu expliquei. Também não é a fé como um corpo de doutrinas, como a gente encontra em alguns lugares das Escrituras. Porque aqui Paulo não está combatendo ensinos falsos. Também aqui não é a fé na fé, ou o otimismo. Alguém que acredita que vai dar certo. Não, eu acredito que vai dar certo, como a gente vê em todo lugar. Vai dar certo, vai escrito em todo lugar. Não é esse tipo de otimismo
vazio e místico. Essa aí é uma fé mística. Esse tipo de fé mística não tem poder. Diga, ou todo mundo aqui em um coro, diga que vai dar certo. Não, se não estiver no plano de Deus, não vai dar. É só você querer subir num prédio desse e dizer assim, tenho fé que eu vou voar. Experimenta o que acontece. Tá? Não funciona, não tem fé. Não é assim que as coisas andam. Tá certo? Então, o que é essa fé, essa confiança aqui? Aqui é a confiança no que Deus diz, tá? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo da fé, ou essa fé em exercício, é que apaga as flechas inflamadas, que desvia as flechas do maligno. Nós só podemos combater as flechas inflamadas do maligno através da nossa confiança na palavra de Deus. Ela tem poder, não simplesmente a fé, mas a palavra de Deus tem poder. Deixa-me mencionar alguns episódios, só por exemplo, eu vou mais citar pelo meu tempo, alguns exemplos de flechas inflamadas do maligno, e de como os servos de Deus lidaram com essas flechas. Primeiro, eu queria mencionar o caso primeiro de todos, que foi o de Eva, Jardim do Éden. Se você puder abrir comigo, eu acho que os outros eu vou só citar, mas esse eu quero... Eu quero olhar com vocês rapidamente. Aqui é o capítulo mais escuro das Escrituras. Satanás jogou uma flecha terrível. Diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Perceba que, em primeiro lugar, aqui, quando Satanás se aproxima de Eva, a primeira coisa que ele faz é colocar dúvida na mente dela. Ele faz uma pergunta. E essa pergunta ele faz também para você e para mim hoje, com respeito a diversos assuntos deste mundo perverso. E ele diz: é assim? E você vai perceber na resposta da Eva que ela vacila. Ela vacila ainda além do que Deus disse. Ela disse que não era para comer e nem era para tocar. E Deus não disse isso. O que é que Satanás diz no versículo de número 4? É certo que não vai morrer. Em outras palavras, Satanás diz assim: Deus está mentindo. E ainda Satanás completa no versículo de número 5: Deus é egoísta, Ele não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal. A flecha satânica envenenou os pensamentos de Eva, e ela começou a olhar para aquela fruta, e ela disse o quê? Mas parece muito com o que eu acabei de ouvir. Mudou pelos pensamentos dela, mudou a percepção dela, e o que acontece? Levou à ação, ela comeu, e ela influenciou o seu marido, e ele comeu. Eu estou dando, talvez aí seja o exemplo matriz de como Satanás age de maneira sorrateira e como ele nos arrasta para coisas que está claro nas Escrituras. Do mesmo jeito que estava claro quando Deus disse: no dia em que dela comeres, certamente morrereis. E a gente começa a duvidar. Deixa eu lhe dar um outro exemplo. José do Egito, vendido como escravos. Um dia, a mulher de Potifar, usada por Satanás, como eu disse anteriormente, Satanás é invisível, mas ele tem os seus súditos de carne e osso, e aqui foi uma delas. E ela tentou José até o ponto de agarrá-lo para ter relação sexual com ele. E o que é interessante na vida desse homem aqui, sim, o que era a flecha aqui? Imoralidade, que é uma flecha lançada nos nossos dias.
e que talvez levando, como foi o caso de Eva, Satanás pudesse ter colocado no coração de José, porque era dia após dia aquela tentação. E certamente aquela mulher não era feia. Se bem que apareceu um vídeo, né, no filme Gênesis, alguma coisa, e alguém me mostrou a cena, a mulher é feia. Mas eu acho que não é, acho que ali não está certo, não. Não concordo, não. Mas assim, é interessante o que José fez aqui, né? Seguindo esse princípio. E ele disse assim: pecaria eu contra Deus? E ele saiu fugindo. Foi a maneira dele escapar, foi o temor a Deus. Se a gente olhasse, sim, mas eu sei que José viveu naquele tempo e hoje nós poderíamos olhar para um exemplo disso na palavra de Deus, Gênesis 20:14. Não adulterarás. É um versículo absolutamente claro. Os 3 amigos de Daniel é um outro exemplo disso, em termos de religião, no caso aqui. A flecha é a adoração aos ídolos, e eles, interessantemente, usam a base de Gênesis 24. Não sei o quanto que eles lembravam disso, mas do princípio certamente está lá. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E é interessante que aqueles homens correram um risco tremendo. O que é que o governo disse? O rei disse: pois joga eles na fornalha. Ele disse: mas eu vou dar mais uma chance para vocês. E eles disseram: não, rei, você não precisa de dar chance para nós, não. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele vai livrar. Se não, fica absolutamente já decidido, já está, não tem negócio de dar chance, não. Já está decidido que a gente está pronto a morrer. Mas nós vamos glorificar o nosso Deus. Incrível o testemunho desses homens que estão fora do seu país, mas não fora dos olhos de Deus. Mas talvez, e também pelo tempo não vou olhar, se vocês puderem depois olhar para o exemplo de Jesus, em Mateus 4 e Lucas capítulo 4, é incrível como ele usa de uma maneira muito clara a palavra de Deus. A confiança que Jesus tem na palavra de Deus para desviar as flechas inflamadas do maligno. E ali não foi uma flecha, foi várias flechas, 3 flechas seguidas. Uma flecha de satisfazer o apetite, fome, de maneira ilegítima. Já imaginou? De ser famoso de maneira ilícita, de ser rico por meios ilícitos. E Satanás lança essas flechas. Mas você sabe, Jesus usou Deuteronômio, Jesus usou Salmos, Jesus usou o escudo da palavra de Deus. E ele disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quando foi que Satanás se aproximou de José através da mulher de Potifar? Quando foi que Satanás se aproximou dos amigos de Daniel, senão quando eles estavam em terra estranha? Quando foi que Satanás se aproximou de Jesus, senão quando ele estava em fragilidade de fome? Ele sabe a hora de atacar você também. Você sabe como se defender? Se você não souber como se defender, você é uma presa fácil nas mãos e nas setas de Satanás. O nosso escudo contra as setas inflamadas do maligno é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós podemos usá-la muito bem. 1 Coríntios 10 e 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que você possa suportar. Você tem sido atingido por alguma flecha do inimigo? Talvez não nessas áreas que aqui eu falei, mas deixa eu lhe dizer uma coisa.
Para de dar desculpas. José tinha desculpa de sobra para se deitar com aquela mulher. Os 3 amigos de Daniel tinham desculpa de sobra. Só uma vezinha para se curvar, qual é o problema? Para de dar desculpa. O Senhor espera fidelidade da nossa parte. O resto Ele cuida. E Ele sabe cuidar. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Ele não livrou tantos servos dele. Policarpo, por exemplo, foi queimado vivo. E tantos outros. Mas o testemunho deles ainda fala. Quando eu participava dos retiros, e era jovem, agora eu já não aguento mais esse negócio, mas uma das brincadeiras que era recorrente nos retiros, que a gente amava, chamava-se cabo de guerra. Era uma corda esticada, um time do lado e o outro time do outro, e eu me lembro que o que a gente fazia ali o objetivo é puxar até passar aquela linha. Então, quando a gente puxar os outros aqui, então aquele time perdeu. E eu me lembro que a gente fazia. Normalmente a gente cavava um jeito aqui para botar o nosso pé e ali então fazer um jeito de estarmos firmes, para que a gente pudesse não ceder e ainda, se possível, ganhar aqueles outros. Nós precisamos fazer, mas eu pergunto para você, onde é que estão os seus pés? Estão calçados com as verdades do Evangelho? Você traz à sua mente, você é grata a Deus por tão grande salvação. A salvação move o seu coração ainda hoje? E onde é que estão os versículos da palavra de Deus que lhe ajudam a vencer a tentação? Como Jesus fez. Jesus não tinha um rolo na mão quando Satanás tentou. Ele disse, espera aí, deixa eu ver aqui. Deuteronômio, está aqui, achei. Não, estava aqui na mente dele. Não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pão é importante, mas pão não é mais importante do que agradar a Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude.